Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Quem Fez Escola. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um pensador que é simplesmente fundamental para entender o nosso tempo, o filósofo Achille Mbembe. Vamos descobrir juntos como que ele pensa nos ajuda a enxergar a escola e o mundo de um jeito completamente novo e muito mais potente. E para começar, eu queria lançar uma pergunta. Uma daquelas que com certeza ecoa em muitas salas de professores por aí. Sabe aquela sensação de que, não importa o esforço, alguns estudantes parecem que vão se tornando invisíveis? Como se fossem sendo silenciados ou até mesmo eliminados do processo de aprender? De onde será que vem esse apagamento? E para nos ajudar a entender esse nó, a gente vai chamar um guia de peso, Achille Mbembe. É ele que nos oferece as palavras, os conceitos para a gente conseguir nomear e finalmente compreender essa violência que, muitas vezes, é sutil, mas que é absolutamente devastadora dentro da escola. Então, quem é esse pensador? Bom, Mbembe é um filósofo e historiador de Camarões, com uma trajetória acadêmica, assim, impressionante. Doutorado na Sorbonne, em Paris, e hoje ele é professor tanto na África do Sul quanto nos Estados Unidos. O grande foco do trabalho dele é justamente entender as heranças do colonialismo e as novas faces do racismo no mundo de hoje. E é dele que vêm obras que são, olha, essenciais, como Crítica da Razão Negra e Necropolítica. Para a gente entender de verdade aquele apagamento que a gente falou lá no começo, o Mbembe nos chama para um mergulho mais fundo. A gente precisa ir lá na raiz do problema, a própria construção histórica da ideia de negro. E é nesse livro fundamental, Crítica da Razão Negra, que ele argumenta uma coisa radical. Ele vai dizer o seguinte: o negro não é um fato da biologia. Não. Ele foi uma invenção. Uma categoria criada lá na modernidade para justificar um sistema econômico muito específico. Mbembe chama essa máquina de discursos e práticas de razão negra. Pensa nela como toda a lógica que, historicamente, desumanizou pessoas de origem africana, transformando gente em coisa e mercadoria. E por quê? Para que a exploração dela se tornasse algo aceitável e, claro, muito lucrativo dentro do sistema capitalista. Então, o ponto crucial é: o racismo não é só um preconceito. Ele é uma tecnologia de poder econômico. E isso cria uma disputa central, uma verdadeira batalha de consciências. De um lado, a gente tem a consciência ocidental do negro. Essa é a identidade que foi imposta de fora para dentro, a que desumaniza. Do outro lado, e aqui está a força da coisa, existe a consciência negra do negro. Esse é o movimento de resistência, a luta constante para negar essa imposição e afirmar a própria humanidade, a própria identidade e a própria potência. Agora, segurem-se. A gente vai avançar para o conceito talvez mais conhecido do Mbembe e ver como ele se conecta com tudo isso que a gente acabou de falar. Vamos entender o que é necropolítica. Necropolítica é um nome forte, né? E é para ser. De forma bem direta, é a política da morte. É quando o poder, seja o Estado ou outra instituição, basicamente decide quem merece viver e quem pode ser deixado para morrer. E atenção aqui. Essa morte não é só a física, do corpo. Pode ser uma morte social, uma morte cívica ou, como a gente vai ver, uma morte simbólica. E essa citação do próprio Mbembe mostra perfeitamente como a necropolítica funciona na prática. Ele nos lembra que a modernidade criou um monte de espaços de confinamento, sabe? Desde as plantações de escravos até os presídios de hoje. E esses espaços servem para quê? Para controlar e anular a vida daquelas populações que são vistas como descartáveis. Pois bem, chegamos ao coração da nossa conversa. Como é que esses conceitos tão potentes, a razão negra e a necropolítica, se manifestam ali, dentro dos muros da escola? Essa gestão da vida e da morte, essa decisão sobre quem importa e quem não importa, tudo isso ressoa e muito no dia a dia da escola. E ganha um nome específico. E o nome é necroeducação. É o conceito que a gente usa para descrever como a necropolítica opera no campo da educação. São todas as práticas, todos os currículos e todas as políticas que levam à morte simbólica de estudantes, especialmente os negros, tratando eles como se suas vidas, suas histórias e seus saberes simplesmente não tivessem valor. E como é que a gente vê isso na prática? Bom, é o epistemicídio, que é o assassinato de conhecimentos que não são europeus. É o currículo que só valoriza a história e os autores brancos. É a reprodução de estereótipos que ferem.
É a falsa inclusão, onde o aluno até está na escola, mas ninguém garante que ele vá aprender de verdade. E no fim das contas, é a morte da autoestima, quando o estudante é levado a acreditar que ele é o problema, o não ser. Mas calma, o pensamento do Mbembe não é só um diagnóstico pesado. Ele também é um convite poderoso para a gente imaginar outros futuros, para buscar saídas dessa escuridão. E aqui ele nos traz uma ideia desafiadora: o devir negro do mundo. Ele sugere que aquela condição de ser tratado como descartável, que historicamente foi a marca da experiência negra, hoje, com o capitalismo neoliberal, está se espalhando para quase todo mundo. E o paradoxo é que talvez seja justamente nessa vulnerabilidade que a gente compartilha que pode nascer uma nova solidariedade. A utopia do Mbembe é a gente conseguir construir uma comunidade terrena. E o ponto principal é esse. Ela não é algo que está pronto. É um projeto, um futuro que a gente tem que construir e que nos torna responsáveis. É um chamado para a gente criar juntos um mundo onde todo mundo caiba de verdade. Então, a resposta para a necroeducação não pode ser passiva. A única alternativa é construir ativamente uma educação para a vida. Uma pedagogia que se recusa a apagar, que se recusa a silenciar e que, pelo contrário, celebra a existência de cada estudante em sua plenitude. E a gente termina com essa reflexão que é também um convite à ação. Com essas ferramentas que o Mbembe nos deu, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, transformar a nossa sala de aula, a nossa escola, num lugar que luta ativamente contra a morte e se torna, enfim, um espaço de afirmação da vida para todos e todas?